Olá, eu sou a Virgínia, seja bem-vindo ao canal Fala Xinha, com mensagens entre amigos, onde eu desejo a você e a sua família a paz do Senhor. Bom, você sabe que eu ando programando os vídeos e hoje para você é terça-feira, dia 18, para mim é terça-feira, dia 11. Enquanto eu programo esse vídeo, vou colocar algumas coisinhas que eu fiz para o meu lançamento, coisas simples, e eu creio e por fé profetizo que tenha sido bom. Se você não olhou a live, então dá uma olhadinha lá. E você pode comprar meus livros pela internet. Vou deixar o link aí para você. Obrigado pela força de sempre, que Deus te abençoe. Bom, então eu vou continuar com a leitura do meu livro. Ele é um capítulo bem grande e eu vou ter bastante semanas para estar lendo para vocês. Espero que você esteja gostando. E assim eu vou deixar salvo na playlist para que Deus faça uso do que eu escrevo, do que eu programo, do que eu gravo. Porque estamos enfrentando tempos difíceis e a gente não sabe o amanhã. Mas como a gente trabalha na obra do Senhor, tenta fazer alguma coisa, Deus sempre usa aquele que diz, eis-me aqui. Já estou tentando horas gravar este vídeo. Vocês não imaginam que dia movimentado hoje e tem alguém construindo. Então me perdoe se tiver algum barulho extra. Ontem terminei dizendo que a intenção de Satanás era que Jesus renunciasse, pecasse contra o Pai, como o casal Adão havia feito. Muitos dos religiosos da época ficaram felizes com sua morte. Eles viviam debaixo da lei e não entendiam que se pecassem num só item, estariam pecando contra todos os artigos da lei. Então não receberam Jesus como Filho de Deus, porque para eles Cristo quebrou a aliança que havia, deixando de cumprir algumas regras da lei. Para eles, Uma aliança para Deus, como me referi, é muito importante, mas Deus não quebrou esta aliança e sim trouxe uma nova aliança, não porque a das leis estava antiquada, mas porque o homem, por melhor que fosse, realmente não conseguia cumpri-las. No Egito, quando foi instituída a Páscoa, um novilho deveria ser morto e seu sangue aspergido nas casas dos filhos de Deus, nos umbrais, Assim não haveria morte e posteriormente foram libertos. Quando Jesus veio, ele não invalidou a Páscoa, mas comemorou-a, conforme pedia a lei. Mateus 26, 17 a 30. E fez mais, se entregou como holocausto, como um cordeiro sem mácula. Isto é, fez o mesmo em nosso lugar, morrendo, espalhou seu sangue naquela cruz, como se fosse nos umbrais de nossa casa, nosso coração, e assim trouxe libertação. Grave bem, Jesus não quebrou as leis, mas as cumpriu em nosso lugar. E assim não haverá mais morte para um filho de Deus. Como me referi em Romanos 6:23, diz, porque o salário do pecado é a morte, mas ele continua. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os religiosos da época, fariseus, saduceus, sacerdotes, levitas, intérpretes da lei, eles consideravam-se homens de Deus, justos, mas tinham o coração duro. Julgavam, João 9, não sendo misericordiosos, Lucas 10, 25 a 37. Apedrejavam as adúlteras, João 8, 1 a 11. Ainda, aos olhos deles, condenaram Jesus por curar num sábado, julgando estar quebrando o mandamento, Êxodo 20, 11. Tudo porque Jesus o censurava, Lucas 11, 37 a 52. Afirmando que pagavam dízimo, mas não amavam o próximo. Que cumpriam, entre aspas, eu escrevi, aparentemente as leis, mas não agiam como filhos. Isso lhes foi um insulto, sendo-lhes indesculpável. E como não receberam Jesus como seu Senhor, eles ficaram debaixo das condenações destas leis. Hoje existem religiosos que ainda continuam debaixo dessas leis. 1 Timóteo 1, 7 a 11, que depois de Jesus tornaram-se antiquadas, inventam centenas de regrinhas, mas não seguem os ensinamentos de Cristo, que originou uma nova e eterna aliança. Antes de Jesus vir, a lei é que conduzia o povo de Israel, mas a lei era apenas um disciplinador, como um aio
até que viesse a promessa. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Isso é maravilhoso demais, saber que Deus nos fez justos através de Cristo. Jesus veio acabar com o velho trazendo o Novo Testamento, mas disse que não iria tirar nenhum tio sequer da lei. Como relatei, cumpriu-a por nós. Mateus 5, 17 a 26. Creio ainda que Jesus veio para explicar o porquê que tais leis foram necessárias, trazer revelação do mundo espiritual, do inferno, da vida eterna, do fim, de como o homem pode nascer de novo. João 3, 3 a 5. Veio para trazer o reino de Deus para que possamos crer nele como Cristo, enviado, libertador. E principalmente veio revelar ao homem o quanto o Pai ama cada um e quer ser amado. Deus, apesar de ser um Pai justo, não é de castigo, vingança, mas de bondade, compreensão, amizade. Se prestarmos bem atenção, tudo que Jesus fez e ensinou revela este Pai de amor, pois os dois são um. João 14, 8 a 11. E a vida de Jesus foi vivida de acordo com a lei, com os ensinos dos profetas, que resume em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quem consegue fazer isso, cumpre as leis. Então, como nós nunca conseguiremos fazê-lo, Jesus cumpriu as leis por nós, oferecendo seu corpo como sacrifício. Assim ainda nos ajudou eliminando todos os rituais e sacrifícios que havia. Envolvia algo espiritual. Então, nosso Jesus é a nova aliança. Nosso Jesus é o Evangelho, as boas novas, a boa notícia da salvação. Ele deixou uma vida maravilhosa registrada no Novo Testamento. Conforme Atos 10, 38, sua obra foi tremenda e grandiosa. Fez muitos milagres, expulsou demônios, curou os enfermos, multiplicou pães, peixes, deu de comer aos famintos. Deixou exemplos, conselhos e orientações, as quais aquele que fosse seu discípulo por amor a ele seguiria. Quando Jesus tinha 8 anos de idade, foi apresentado no templo. Durante a infância, seguia os caminhos das Sagradas Escrituras conforme a lei dos judeus, rabinos. Com mais ou menos 30 anos, foi batizado nas águas. Mateus 3, 13 a 17. Era o Filho de Deus, não precisava batizar-se. No entanto, fez tudo isso para que seguíssemos seu exemplo, para que a justiça do Pai fosse feita através dele. Jesus deixou a ordem e o exemplo de como fazer discípulos, de como devemos amar uns aos outros. Mateus 22, 37 a 40. Foi e ensinou humildade, serviu e entregou sua vida por todos. Muitas pessoas morrem neste mundo, acontece, porém, para ele deveria ter sido muito complexo, pois sabia que teria que ser o holocausto. Passar pela morte e morte de cruz. Naquela época era muito vergonhoso, humilhante, era somente para bandidos, assassinos. E ele ainda sofreu mais porque pregaram suas mãos e seus pés. Espiritualmente abordava um peso bem maior do que outros que recebiam sentença de morte, porque ele foi inocente. Aprendi que mesmo sofrendo assim e vencendo até a morte, tinha ciência exata do que iria acontecer depois. Entretanto, o peso maior que carregou foram os nossos pecados. Sim, ele carregou os pecados de toda a humanidade nas costas. E isso foi pior do que ser açoitado, maltratado, ter uma coroa cheia de espinhas cravada na cabeça, do sangue derramado e da morte de cruz. Vamos imaginar comigo agora um dia muito frio de inverno. Ainda no alto do monte, onde um vento cortante atravessava de uma ponta a outra, trazendo melancolia para quem estivesse ali. E lá no alto, há 3 cruzes e numa cruz jaz uma pessoa inocente. Essa pessoa totalmente inocente era Jesus. Imagine a situação. Machuca, né? Nós aqui no sul, mesmo bem agasalhados, sentimos o corpo doer no inverno. Pois é, uns dizem que no fim nosso Senhor não vestia roupa nenhuma. João 19, 23 a 24. Certamente esse frio doía ainda mais, junto das dores terríveis que percorriam seu corpo, devido aos ferimentos dos açoites que recebeu. Sua pele ficou irreconhecível. Suas mãos e pés sangravam muito por causa dos pregos que usaram para acoplá-lo naquela cruz. Imagine ainda seu rosto sangrando devido à coroa de espinhos que cravaram em sua cabeça. E assim a vida foi saindo dele. Mas antes dá seu último olhar dizendo: foi por você. Pense nisso. Não foram os romanos, os judeus que mataram Jesus naquela cruz. Fui eu e você. Forte, né? Mas sim,
nós também o matamos com o nosso pecado. Romanos 5:8. Então, hoje eu vou parar aqui. Senhor, eu quero te pedir que tu abençoe essa pessoa que está aqui orando comigo e que ela possa estar entendendo aquilo que eu quero trazer. Que o teu Espírito Santo esteja presente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima noite.